falar agora sobre o clima, né, os seus elementos e fatores. Clima, o que é clima? Clima é uma condição atmosférica, né? E o que é uma condição atmosférica, né? No caso de clima, a gente classifica um clima, gente, em relação à sua temperatura e umidade, tá certo? Quando a gente estuda clima, eu estou estudando as relações de calor e de umidade em determinado lugar, certo? Mas vocês já ouviram dizer que essa condição atmosférica ela pode ser chamada de clima, mas ela pode ter outro nome também. Pode sim, né? E esse nome é chamado de tempo, por isso que eu coloquei aqui essas duas setinhas, clima e tempo, né? Porque a condição atmosférica ela também pode ser chamada de tempo. Tá certo? E qual é a diferença de clima e tempo? Os dois são condições atmosféricas, são. A diferença é que o clima é uma condição atmosférica média ao longo dos anos, tá certo? E tempo é uma condição atmosférica momentânea. Resumindo, clima é a condição que mais se repetiu ao longo dos anos, né? E tempo é como está a condição atmosférica hoje, atualmente. Agora, tá frio ou quente, né? Nesse momento aqui, né, quando eu estou gravando essa aula de vocês, o tempo está frio. Então, a condição atmosférica do tempo hoje é frio, tá certo? É um estado momentâneo. Um exemplo, o Brasil é um país quente e úmido, né? Porque a maior parte dos seus anos, o que mais se repetiu, né, é a temperatura e umidade. E o que não quer dizer, gente, que não vai ter um dia seco ou um dia frio, tá certo? Vai sim, mas para isso tem a previsão do tempo, né? Para dizer se vai ter dias quentes ou dias frios, tá certo? Se o tempo vai ser quente ou frio. E nós temos aqui os elementos do clima, né? Os elementos do clima, e falando nos elementos do clima, né? O que são os elementos do clima, né? O que são esses elementos do clima? São as características, tá certo? Características que são temperatura, umidade, pressão atmosférica. Na temperatura, a gente sabe que é a quantidade de calor. Na umidade, nós vamos ter a quantidade de vapor da água. Agora, pressão atmosférica. Eu vou citar um exemplo aqui para que seja mais explicativo para que vocês entendam melhor. Eu tenho uma montanha, porque não dá para me desenhar. Eu tenho uma montanha, né? Acima eu vou ter uma camada de ar atmosférica acima dessa montanha, tá certo? Eu vou ter uma camada de ar atmosférica, né? Se tem um grupo de pessoas abaixo dessa montanha, não em cima, abaixo da montanha, e outra pessoa, outro grupo de pessoas no topo da montanha, né? É um exemplo que eu tô dando. Então, o que é essa pressão atmosférica? Peso da coluna de ar em um ponto. É o peso da coluna de ar em um ponto. Então, eu vou ter uma maior pressão atmosférica no grupo abaixo, que está abaixo da montanha, e uma menor pressão em quem está no topo da montanha. Onde a coluna de ar é menor, gente, o peso é menor. A pressão é menor. Então, é melhor viver no topo da montanha, professora? É melhor? Não. Não, porque lá onde a pressão é menor, o ar é rarefeito, ou seja, tem pouco oxigênio. Então, por isso, quando você está no topo de uma altitude mais elevada, né? Então, a oxigenação ela é menor, é pouco. Então, não é melhor viver no topo de uma montanha, tá certo? Então, esses elementos do clima que eu falei para vocês são as características dos climas, tá certo? E as características do clima é a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica. Deu para entender melhor essa questão da pressão atmosférica? Porque não dá para desenhar, então não tem como eu
explicar melhor para vocês, tá certo? Gente, guarde para vocês. Quando eu falo dos elementos do clima, né, eu estou falando das características do clima, tá certo? Eu estou estudando, quando eu estudo os elementos do clima, né, eu estou vendo as características dele, quais são as características do clima. Quando eu venho para os fatores, quando eu estudo os fatores do clima, né, eu estou explicando as causas, tá certo? Porque em um lugar é quente, porque em um lugar é frio, tá certo? Então, estou estudando, estou explicando as causas, tá certo? Desses fatores do clima. Então, eu vou começar com o primeiro, que é a latitude, né? Que tem a mesma característica, que é o mesmo conceito da parte de cartografia, tá certo? A mesma coisa. O que é latitude? Né? É a distância de um ponto, né, até a linha do Equador. Quanto maior a latitude, vocês sabem, maior a distância, tá certo? Quanto maior a latitude, maior a distância. Nós temos latitude baixas e latitudes altas, né? Quanto maior a latitude, menor é a temperatura, gente. E quanto menor a latitude, maior é a temperatura. Por exemplo, nós temos aí uma latitude de 0 até 90 graus ao norte, né? Da linha do Equador até os polos, né? E de 0 até 90 graus ao sul, né? Então, nós vamos ter, quanto mais próximo à linha do Equador, né? Maior é a temperatura, porque aí eu vou ter uma latitude menor. Eu vou ter baixa latitude, tá certo? E quando eu estou distante da linha do Equador, eu vou ter uma temperatura menor. Por isso que o sul ele é mais frio. Por quê? Porque está mais distante, né, da linha do Equador. Já o Nordeste, o Norte, que estão próximos, né, à linha do Equador, então vamos ter temperaturas mais elevadas, não é isso? Porque vai ser menor a latitude, então vai ser maior a temperatura, vai ser mais quente, não é isso? Tá certo, gente? Outro fator, né, é a altitude. Quando nós falamos em altitude, né, nós vamos ver que quanto mais alto, mais frio é, não é isso? Só para dizer uma coisa a vocês. O calor, gente, ele não vem do sol. O calor, ele vem do solo, tá certo? Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque o sol, ele manda a radiação. O sol, ele veio para brilhar. O sol, ele vai mandar a radiação, né? Ele manda a radiação. Essa radiação entra em contato com o solo, que vai esquentar, né? E liberar o calor. Então, por que eu estou dizendo a vocês? Porque em uma montanha, né, tem montanhas que elas estão acima de onde o calor, né, chega. Elas estão acima de onde o calor nem pode chegar. Então, por isso que muitas vezes no topo dessas montanhas tem gelo, tá certo? Por quê? O calor não consegue chegar, porque a quintura ela vem de baixo para cima e não de cima para baixo, tá certo? Então vem do solo. O sol ele só manda a radiação, que essa radiação vai entrar em contato do solo, né? Vai esquentar o solo e vai liberar esse calor. Então, como as montanhas, né, elas estão acima de onde esse calor pode chegar, né? Por isso, né, que muitas montanhas, no topo das montanhas, tem até neve, gelo, né? Então, quanto mais alto, mais frio. Aí nós vamos ter esse fator da altitude, certo? Outro fator importante é o continentalidade e maritimidade. Na continentalidade, quando eu falo em continentalidade, é estar longe do mar, né? Quando eu falo em maritimidade, está dizendo estar perto do mar ou corpo marítimo. Eu vou citar dois exemplos de duas cidades, Salvador e Brasília.
Salvador, gente, está próximo do mar, né? Então, ela recebe a umidade do mar, não é isso? Já Brasília está distante do mar. Então, Brasília não recebe a umidade do mar, não é isso? Então, essa umidade que vem do mar, ela não consegue entrar até um determinado ponto, não é isso? Então, nesse ponto que ele consegue entrar, né, a umidade ela consegue entrar, nós vamos ter o efeito da maritimidade, que é o que acontece em Salvador. Então, quando a umidade não consegue influenciar, nós temos o efeito da continentalidade, tá certo? Quando a umidade ela não consegue influenciar, nós temos aí o efeito da continentalidade. E o que causa, né, esse efeito da continentalidade? No caso de Brasília, gente, a consequência é ter uma grande amplitude térmica. Quem está sobre o efeito da continentalidade tem grande amplitude térmica. Quem está sobre o efeito da maritimidade, que no caso é Salvador, Natal também, né, vai ter como característica uma pequena amplitude térmica. Quem está sobre o efeito da continentalidade, grande amplitude térmica, maritimidade, pequena amplitude térmica. E o que é amplitude térmica? É a diferença, gente, entre a máxima e a mínima de um lugar, tá certo? Quem está no litoral tem menores variações entre a máxima e a mínima. Quem não está, né, no litoral, então, vão ter as maiores variações entre a máxima e a mínima. Por isso que a variação de amplitude térmica na nossa cidade, né, de Paraú, é de 36 a 38 graus, né? A mínima e a máxima. Mínima de 36, máxima de 38, né? São variações mais elevadas, né? Maiores variações entre a máxima e a mínima. Então, outro fator importante, né, que nós vamos falar agora, são as correntes marítimas. O que são essas correntes marítimas, né? Nós estudamos no primeiro ano, que eu estou fazendo essa revisão justamente dos assuntos de primeira série, que vocês estudaram. Corrente marítima, né, são grandes corredores de água que vão circular pelos oceanos, podendo ser quente ou fria, gente. As águas ela têm temperaturas diferentes e uma das principais causas para determinar se uma temperatura é diferente, né, é de onde essa água ela vem. Se a corrente marítima vem do polo, ela é fria. Se a corrente marítima ela vem do Equador, essa corrente marítima vai ser quente. Então, ela nasceu de um lugar quente ou de um lugar frio, né? Se ela nasceu no polo, vai ser uma corrente marítima fria. Se nasceu no Equador, vai ser uma corrente marítima quente. Vocês sabem, quanto mais próximo a linha do Equador, mais quente é, maiores são as temperaturas, tá certo? Eu ia até fazer outro desenho para vocês, mas não consegui de jeito nenhum colocar dois continentes, né? Um continente banhado de águas quentes e outro continente de águas frias. No meio eu ia colocar, desenhar o oceano, né? Umas nuvenzinhas para fazer uma explicação, né? Para vocês verem como chove em lugares quentes e em lugares frios, em continentes de águas frias, às vezes a chuva não consegue chegar até o continente, ele fica só no oceano. Mas quando a gente tiver uma oportunidade na sala de aula, eu explico essa parte para vocês. Vocês entendam melhor sobre as correntes marítimas, sobre esse fator do clima, né? Correntes marítimas. Então, um beijo e bom estudo.